pessoal, aqui é a professora Letícia e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum. Antes de entrar nas continhas com frações, né? A gente precisa aprender mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum, a gente conhece bastante como MMC, né? Que é a sigla do mínimo múltiplo comum. Ele é o menor múltiplo entre dois ou mais números, né? O menor número que possa multiplicar dois ou mais números ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos começar com 2, né? A gente tem aí os números 8 e 10. Qual que é o menor mínimo múltiplo comum dele? A gente vai pegar e ver os números que dividem eles. Nesse caso aqui é o 2, né? 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 8 dá 5. Aqui não tem nenhum que divida os dois, então a gente vai partir para um deles, né? Vamos pro 4 aqui, que dá 2 de novo. 4 dividido por 2 vai dar 2. O 5 não dá para dividir por 2, então eu repito. Aqui ainda dá por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E o 5 não dá, eu repito. E agora eu vou trabalhar com o que não deu, né? Porque aqui já fechei até o 1, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. A gente só termina o mínimo múltiplo comum quando chegar ao 1 e 1, ou 1 e 1, depende da quantidade de números que existem. Feito isso aqui, a gente vai multiplicar esses números. Então, aqui a gente tem 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5. Então, o menor número que é múltiplo de 8 e 10 é 40. Vamos pegar outro aqui. Pensar aqui, por exemplo, 6 e 3, tá? 6 e 3 dá para dividir por 3, que vai dar 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui só dá por 2, que vai dar 2 dividido por 2, 1. E aqui chegou a 1. Ó, cheguei a 1 e 1, multiplico o que a gente encontrou do outro lado. 2 vezes 3, 6. Então, o próprio 6 é o menor múltiplo entre 6 e 3. O menor número que é multiplicável por 3 e 6. Por que não seria 3? Porque 3 não dá pra dividir por 6, né, gente? Então, por isso que ele pegou esse aqui. Os dois, por acaso, são em comum. Ah, professor, e se eu tiver 3 números para achar o mínimo múltiplo comum? Se eu tiver 3 números, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai continuar achando os divisores entre eles. Aqui nesse caso eu vou começar com 2. 3 não dá para dividir por 2, eu repito. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. 5 dá para dividir por 2. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. Aqui ainda vou continuar com 2. Aqui não dá, eu repito. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá, eu repito. Vou pro 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui eu vou repetir. E aqui 5 não dá, eu repito. Sobrou só o 5, vou dividir pelo 5. 1 aqui não dá, 5 dividido por 5 dá 1, ó. Fechei tudo em 1, multiplico o que tá do outro lado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Só confirmando aqui, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. Então, o menor múltiplo comum entre 3, 4 e 10 é o 60. Bem simples isso aqui. Ai, gente, não confundam isso aqui com fatoração, tá? Fatoração é quando eu tenho apenas um número e eu vou fatorar entre os primos. É bastante semelhante o método que se faz, né? Que a gente depois vai agrupando, formando os... não deixo de multiplicar aqui, né? Só que a gente vai agrupando. Aqui a gente vai encontrar o menor número que seja um múltiplo dos dois números ou mais. 3, 4, 5 números que a gente tiver. Isso que usa bastante em fração para fazer a soma e subtração de fração.